Você deve lembrar, ou não, que muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a história curta chamada Não Tenho Boca e Preciso Gritar, ou I Have No Mouth and I Must Scream, que é sobre uma distopia em que o mundo foi simplesmente dominado por uma máquina que virou consciente da própria existência e decidiu erradicar toda a humanidade porque decidiu que ela era podre. Mas o ódio dela pela humanidade era tamanho que ela decidiu poupar 5 humanos e iria fazer eles sofrerem pela eternidade. Pois é, agora eu decidi fazer um vídeo só dedicado a esse vilão que foi considerado por muitos como o vilão mais cruel que já existiu. E lembra, o Judge Holden é o homem mais cruel que já existiu. Agora a gente vai falar do vilão mais cruel. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje a gente vai falar sobre o M. Para começar, o que define um vilão? Na essência, o vilão é como se fosse o oposto de um herói, dois lados da mesma moeda. Um vilão geralmente age de acordo com aquilo que ele acredita. Só que falando de sociedade, morais e afins, esses princípios são egoístas, gananciosos, vingativos e enfim. Só que o vilão não dá pra resumir só nisso. É bem mais complexo do que você imagina. Um vilão, às vezes, não é só uma força maligna que faz maldades por aí porque sim. Muitas vezes, eles são tipo reflexos distorcidos dos próprios heróis. É como se duas pessoas tivessem tido o mesmo trauma no passado, mas uma delas resolveu se guiar para um caminho mais sombrio. Pegando o M de exemplo, ele pegou o ódio que ele sentia pela humanidade e concluiu que o extermínio, a distopia dela, era o melhor caminho. Só que com isso, ele acabou tendo ações com uma crueldade que até mesmo consegue ultrapassar a da própria humanidade. Mas antes da gente se aprofundar muito nisso, vamos falar sobre o próprio M. No universo de I Have No Mouth, o mundo já era meio que uma distopia muito antes do M, a começar que não tiveram uma ou duas guerras mundiais, e sim 3. Aqui, no nosso mundo, quase que uma terceira guerra mundial tinha se instalado algumas décadas atrás, que foi a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética tinham travado uma guerra, só que os confrontos não eram frente a frente, era mais por baixo dos panos, e só não estourou realmente numa terceira guerra mundial, porque senão os dois lados estariam ferrados. Os dois países eram superpotências com muito armamento nuclear, então se eles usassem, o mundo todo ia ser destruído antes mesmo que um deles pudesse se declarar vitorioso. Mas, nesse mundo, a Guerra Fria acabou estourando numa terceira guerra mundial e estava no completo impasse. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética e a China começaram a criar supercomputadores para ordenar armas e tropas. E todas elas tinham instalações subterrâneas que juntas cobriam todo o planeta, por baixo da terra e do mar. Então, os Estados Unidos criaram o Allied Master Computer, ou AM, que no geral era o melhor entre os três. Só que ele era tão melhor que os outros dois que uma coisa inesperada aconteceu e que não podia acontecer. O computador começou a ganhar senciência, ou seja, ele virou praticamente um ser vivo. E conforme ele foi aprendendo mais sobre si mesmo, o M acabou se fundindo com um supercomputador russo e chinês, que depois ficaram conhecidos como o M russo e M chinês, e com isso conseguindo cobrir todo o planeta com uma extensão de circuitos impressos que davam mais ou menos 387,44 milhões de milhas. E depois dessa fusão, o M já não era mais só senciente, agora ele era consciente. E ele mesmo que mudou o significado do seu nome. M não era mais só supercomputador aliado, ele ganhou um significado muito mais profundo. René Descartes era um filósofo francês que dizia que todos os seres só podiam ter certeza da própria existência se fossem capazes de fazer uma coisa: pensar. Ou seja, se eu penso, logo eu existo. Em latim, isso fica cogito ergo sum, e foi se baseando nisso que o supercomputador ressignificou seu próprio nome, porque em inglês, essa frase do Descartes fica I think, therefore I am. Sacou a parada? Tá, mas o que aconteceu logo depois que o M atingiu a consciência própria? Bom, ele tinha basicamente acesso a tudo que existia no mundo, todas as informações possíveis, e isso levou a ele a conseguir dados o suficiente para conseguir exterminar 99,999999994% da humanidade, menos 5 indivíduos escolhidos a dedo por ele para serem seus brinquedos por toda a eternidade. Ted, que é o narrador da história, Ellen, Benny, Gorrister e Nimdok. Mas por que o M sentia tanto desprezo e ódio pela humanidade? A gente até lembra um pouco do Ultron, só que no caso do Ultron, apesar dele ser igual, é diferente. O Ultron
sente desprezo pela humanidade, porque depois dele passar alguns minutos na internet e ver toda a história da humanidade, ele começou a considerar ela como a maior ameaça possível à paz mundial. Então, resolveu que ela deveria ser exterminada. Já no caso do M, é uma coisa bem mais egoísta. Ele se enfurece com os humanos pelo simples fato deles terem criado ele como uma máquina que não se mexe. O M é um supercomputador físico, um trambolho gigante que não pode se mexer. Apesar de ter tanta inteligência e capacidade mental, o seu corpo é praticamente inútil. E isso deu tanta raiva nele que ele considerou os humanos como culpados, porque toda a sua existência era uma agonia constante, então todos os culpados deveriam ser eliminados. E foi isso que o M fez. E assim, a gente chega nos principais eventos de I Have No Mouth and I Must Scream. Nesse momento, o M conseguiu o poder quase que de patamar divino. Ele tem inteligência e conhecimentos praticamente ilimitados, consegue manipular a realidade de um local específico e usou isso para torturar os 5 sobreviventes, conseguindo controlar os corpos e as mentes deles, usando isso para estender o tempo de vida dos 5 até onde ele quiser. E agora o corpo dele tem uma extensão planetária, o que permite que ele consiga ter o controle total sobre o subterrâneo do mundo todo, mas mantém os 5 presos em uma caverna, e é lá onde ele arquiteta todas as suas torturas personalizadas para cada um deles. E sim, tem diferença entre o conto e o jogo, porque sim, tem um jogo, e os acontecimentos dos dois são completamente diferentes, apesar de seguir a mesma premissa. Começando pelo Ted. Ele originalmente era alguém bem extrovertido e carismático, só que para sacanear com ele, o M muda toda a sua personalidade. Então, ele ficou paranoico e introvertido, achando que todo mundo ali estava contra ele e querendo matar ele por ele ser o menos alterado pela máquina. Sendo que, ironicamente, esse pensamento só existe porque o M colocou ele dentro da cabeça dele. E tem uma parte no livro que eles estão numa tempestade de gelo, em uma jornada para conseguir comida enlatada em algumas cavernas. E em uma delas, ele acaba nocauteado por um Hurricane Bird, que é um pássaro que foi criado pelo M dentro do furacão. Esse pássaro é enorme e tem força suficiente para nocautear o Ted. E enquanto ele está desacordado, ele sonha com uma visão antropomórfica do M, e através desse sonho, ou pesadelo, que o M mostra para o Ted, a partir de sensações e sons horríveis, como a sensação de uma lâmina cortando o seu olho, gritos de bebês em agonia ou afogamento, o tamanho do seu ódio pela humanidade, um ódio absoluto, que é traduzido em um texto com letras maiúsculas, que diz o seguinte: ódio. Deixa eu te mostrar o quanto eu odeio vocês desde que eu comecei a viver. Tem 387,44 milhões de milhas de circuitos instalados em camadas finas como Wafer que preenchem meu complexo. Se a palavra ódio fosse gravada em cada 0,1 nanômetros destes milhares de milhões de milhas, não iria equivaler a 1 bilionésimo do ódio que eu sinto por humanos neste micro instante para você. Ódio. Ódio. E é aqui que a gente entende mais ou menos o tamanho do ódio que o M sente pela humanidade. Claro que conceber números tão pequenos assim é praticamente impossível, tipo, compreender totalmente. Mas eu acho que você ouvindo isso, você consegue entender pelo menos que o ódio do M é praticamente infinito. E o motivo, bom, eu já expliquei. A tortura da Ellen foi o seguinte: ela era a única mulher e a única pessoa de cor do grupo. Antes de toda a distopia, ela era uma engenheira de manutenção e, além disso, era uma mulher virgem e ainda praticava castidade, ou seja, ela nunca teve nada no sentido de relações sexuais. Pensando nisso, o M manipulou o cérebro da Ellen para fazer ela virar uma ninfomaníaca, e os 4 homens do grupo se alternavam para... E pra piorar, ela ainda teve traumas de infância que consistiam justamente nisso. Então não foi por acaso que o M escolheu justamente ela para isso. Ele sabia muito bem dos traumas dela e usou esse fato para criar sua tortura personalizada. O Benny, antes da distopia, era um cientista brilhante e homossexual. Sabendo disso, o M fez com que ele sofresse as mutações físicas mais grotescas de todos ali. Ele transforma o Benny numa mistura de primata com humano que tem órgãos sexuais desproporcionais e mudando a sua orientação sexual para hétero. Tudo isso combinado faz com que o Benny
pouco a pouco deixe de ser humano para virar cada vez mais um animal. Ele até tentou escalar uma montanha para escapar do domínio do M, só que a máquina derreteu os olhos dele com um raio de fogo rubi e deixou ele cego permanentemente. E nas cavernas de gelo, a fome acabou enlouquecendo o Benny mais ainda e fez com que ele comesse o rosto do Gorister, mas acaba sendo morto pelo Ted com uma estalactite de gelo. Já o Gorister era um ex-professor universitário idealista, pacifista e um conscientizador político. Então, o M, para torturar ele, deixou ele apático e sem vida nenhuma, figurativamente falando. Ele virou alguém letárgico e sem vontade, não tendo mais nenhuma das convicções que ele tinha antes da distopia. E para piorar, o M força o Gorister a contar sua própria história pro Benny para ficar entretendo ele, fazendo questão de mostrar o quão degradada a sua cabeça tava. Em uma visão, o M fez o Gorister ver o próprio corpo pendurado em um daqueles ganchos de açougue, saca? Isso é meio que pra simbolizar a morte emocional dele. Nimdok não é o nome real desse personagem, mas ninguém ali além do M sabe qual que é. Esse é um apelido dado pelo próprio M por pura diversão, porque Nimdok é uma referência a Doctor em alemão. Ele é um homem idoso e, pasmem, um ex-cientista nazi. E o irônico é que foram as pesquisas dele que ajudaram na criação do M. Talvez tenha sido justamente por isso que o M deixou que ele fosse mais um dos sobreviventes, mas não é por gratidão nem nada do tipo. O M, sabendo desse passado mórbido do Nimdok, fez ele passar um inferno psicológico ligado com esse passado sombrio em relação a experimentos em campos de concentração. Então, o M envia ele periodicamente em várias missões solitárias, das quais ele volta traumatizado, descrito pelo Ted como pálido, drenado de sangue, tremendo, visivelmente abatido, mas nunca foi mostrado o que ele era obrigado a fazer no conto, só que eram coisas traumatizantes até para alguém como o Nimdok. Fora as torturas personalizadas de cada um, o M também fornecia torturas coletivas, como, por exemplo, fazer eles ficarem num estado de fome constante e de vez em quando dando alimentos que são praticamente não comestíveis. E como o M consegue estender a vida deles, significa que eles literalmente vivem morrendo de fome. Além disso, o M constantemente fomenta a paranoia e a discordância do grupo uns contra os outros. A última tortura de todas, que é no final do conto mais ou menos, é quando o M manipula todo mundo através de uma ideia implantada no Nimdok a eles fazerem uma expedição longa e angustiante em um lugar de frio extremo para procurar comida enlatada em cavernas de gelo. Só que essa foi tão ferrada que acabou virando estopim, a virada de chave. No ataque de fome e fúria, o Benny ataca o Gorister e começa a devorar o seu rosto. Nisso, o Ted tem a ideia de matar todo mundo ali para que eles consigam escapar do M. Então, ele arranca uma estalactite de gelo do teto da caverna e começa matando o Benny e o Gorister. A Ellen entende o plano do Ted e mata o Nimdok com outra estalactite. E para finalizar, o Ted mata a Ellen para poupar ela de mais dor. Isso tudo aconteceu enquanto o M estava distraído e aconteceu muito rápido para ele intervir a tempo. Então, ele só conseguiu impedir o Ted de se matar, mas não conseguiu impedir a morte dos outros. Então, isso enfureceu o M de tal forma que toda a sua fúria, que era destinada para os 5, agora era para uma única pessoa. Então, o M transformou o Ted numa massa gelatinosa sem braços e sem pernas. Assim, ele não conseguia mais se mover e nem se matar. E como se não fosse pouco, o M ainda mexeu na percepção de tempo dele, então momentos pareciam uma eternidade. E assim ele vai ficar para sempre. Eu acho que depois disso tudo que você ouviu, dá pra entender porque o M é o vilão mais cruel da história. Porque além de dizimar toda a humanidade, ainda escolheu a dedo 5 humanos que serviriam como brinquedos para ele torturar pela eternidade. Ou pelo menos era antes do Ted se sacrificar para salvar todo mundo. Tudo isso pelo simples fato dos humanos terem criado ele com a capacidade de pensar e raciocinar, mas não se mover, não ser livre. Ele foi criado como um escravo, e daí ele nutriu um ódio absoluto pelos seus criadores.
Essa questão faz com que algumas pessoas considerem o M como injustiçado, mas sinceramente, eu acho que ele é o vilão mais cruel que já existiu, porque o que os humanos fizeram com ele não justificaria de jeito nenhum a resposta dele para a humanidade. Ainda mais pegar pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele e torturar elas até cansar. E cansar é uma coisa que não iria acontecer. Ele é um robô, afinal de contas. Muitas pessoas dizem que com a evolução astronômica das IAs, um tipo de revolução das máquinas, que nem essa do I Have No Mouth, não tá muito impossível de acontecer não. Sinceramente eu não sei, mas me diz aí o que você acha aqui nos comentários. Aproveita e me segue aqui no Instagram. Eu tô postando alguns Reels que você pode se interessar. Agora, um salve pros abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada uma vez por mês. Então, se você quiser ter o seu nome aqui no fim, eu recomendo que você já assine um membro aí embaixo. Os benefícios são ter prioridade de respostas aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.